Muito bem, vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta vem de Lisboa, do Vitor. Vitor, muito prazer. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança em me fazer a pergunta seguinte. Diz o Vitor assim: li em uma revista que falava de gays e lésbicas esta frase: não somos hermafroditas. Antes gostaria, por favor, de ser esclarecido. Muito bem. Primeiramente vamos começar pelo hermafroditismo. Esta palavra não se usa mais para se referir às pessoas intersexo. Foi justamente sobre isso que eu estive falando na pergunta anterior, não é? Sobre a possibilidade de intersexualidade. Antigamente, até os anos 80, 90, por aí, já há mais de 20 anos, o termo que se usava era hermafroditismo. As pessoas que nasciam com aquilo que se entendia então como elementos dos dois sexos. Tá certo? Nada mais errôneo e errado. Bom, também não se pode culpar há 30 anos atrás os conhecimentos que se tinham, né, nessa área, eram muito pequenos, né, as questões genéticas não se conhecia quase nada, não é? Então, pronto, era um modo de se referir a estas pessoas que são as pessoas intersexo, certo? Então, quando se fala em hermafroditas, primeiramente, isso hoje é uma questão só do reino animal, porque existem animais que são hermafroditas, que são aqueles animais que se autorreproduzem, né? Que eles têm realmente o aparelho reprodutor, que eles não, apesar de terem, né, a relação sexual entre dois, né, eles não precisam de relação sexual para se reproduzirem, certo? Esse é um dos tipos de uma das formas de hermafroditismo, tá certo? Se aplicava essa palavra às pessoas humanas, aos seres humanos. Não havia nada mais errôneo e até, inclusive, essa palavra era aplicada por ignorância mesmo, por desconhecimento, por uma medicina ainda lá, aquela medicina que não nessa área, porque existem áreas da medicina que às vezes passam 20, 30, 40 anos sem nenhum tipo de grande evolução, tá certo? E essa questão, até por causa de todos os tabus e preconceitos, era relegada a uma questão, né, terrível realmente, a questão das pessoas intersexo. Isso é o que tem a ver, ou seja, é o que significa, melhor dizendo, o que tu perguntas, e por isso que pessoas gays, lésbicas, deve ser uma revista, bem, não sei, né, porque, meu Deus, é algo assim, né, confundir gatos com lagartos e alhos com bugalhos, né, uma coisa, enfim. Mas pronto, então o fato primeiro é saber o que quer dizer hermafroditismo, uma palavra que nunca, na verdade, revelou ou foi a palavra adequada para se referir ao conjunto de outros sexos fisiológicos que as pessoas podem ter, que não só o masculino e o feminino. Isso é uma questão fisiológica, tá certo? Nada tem a ver com gênero e orientação sexual. Essa é uma característica fisiológica, tá certo? Que podem ser de há muitas variantes, não é? As características e as configurações fisiológicas sexuais, além da masculina e feminina, tá certo? Então é óbvio, né, que não sei aqui a questão,
exatamente aqui em que contexto isso, os gays e lésbicas falaram esta frase: não somos hermafroditas. Claro que uma pessoa só é intersexo se ela for intersexo. Não é? Como é que uma pessoa gay, ou uma pessoa lésbica, ou trans, ou qualquer coisa assim é intersexo? Intersexo é uma questão fisiológica, quando uma pessoa tem uma outra configuração fisiológica de sexo que não é o masculino ou o feminino. Tá certo? Então, sim, nós temos aqui uma pessoa intersexo. A palavra hermafrodita, aliás, é uma história grega. Né? Hermafroditos era o filho de dois deuses gregos, de Hermes e Afrodite. Então, Hermes e Afrodite, quando tiveram o seu filho, deram o nome do pai e da mãe, Hermafroditos. Então, existe uma história, né, em que Hermafroditos, ali tem uma questão que agora não interessa, mitológica, é que Hermafroditos, então, por uma questão de uma espécie, eu vou dizer a palavra que não tem nada a ver, mas uma espécie de maldição, alguma coisa assim, ele trocava de sexo, né? Pronto, por isso que se usou o termo hermafrodita para se referir às pessoas com essa característica sexual, e nada mais equivocado e errado de usar esta palavra para isso. Além do fato de a palavra ser muito bonita, porque trata do nome de dois deuses, mas a palavra se tornou, depois, com o preconceito e tudo mais, algo muito pejorativo. Referir-se a alguém como hermafrodita, e o hermafroditismo era algo assim horrível, né? As pessoas tinham essa ignorância, essa coisa, então, essa coisa imaginária, essas fantasias, delírios e demências nas cabeças das pessoas a respeito de outras coisas que não fossem as configurações, como eu falei na resposta anterior, que nos socam e nos engavetam em duas gavetas só, e seja isso ou aquilo, e outras possibilidades não existem. Não é? Então pronto, então a primeira questão, para nós entendermos, esclarecermos o que é hermafrodita, e automaticamente é óbvio que não tem nada a ver com gênero e orientação sexual. Né? Uma pessoa intersexo, não é? Vai também, mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde não é o modo correto de dizer. Quando eu digo mais cedo ou mais tarde, é ali naquela fase, né, da infância, onde justamente se configura o gênero daquela pessoa. Não é? O gênero vai se saber se aquela pessoa é menino, menina, ou inclusive também uma pessoa intergênero. Tá certo? Então, nós poderíamos ter uma pessoa intersexo, não é? E que aos 3, 4 anos de idade vai se constatar que se configurou o gênero masculino. Então pronto, aí sim, se for o caso, vai se fazer alguma adaptação, ou adaptação, se for, né, para, no caso, o gênero masculino, não é? Ou se for o gênero feminino, o gênero feminino, se ali se configurou um desses dois gêneros. Mas pode se configurar também a intergeneridade, tá certo? Então, isso é a segunda esfera da nossa sexualidade. Uma coisa é a primeira, se nós somos masculinos, do sexo masculino, feminino, ou de um outro grupo, né? De uma outra configuração de sexo, fisiologicamente falando. Depois vamos ver a que gênero nós pertencemos, se somos do gênero masculino, feminino, ou se somos intergênero, e aí vamos ver se nós teremos uma pessoa cisgênero, ou seja, o seu gênero e o seu sexo correspondem, ou uma pessoa transgênero, quando o gênero e o sexo são diferentes. Tá certo? E no caso, pode haver também a intergeneridade, quando se pode ter uma pessoa do sexo masculino, mas ali, quanto ao gênero, é uma pessoa intergênero, não é nem do gênero masculino nem do feminino. O mesmo pode acontecer com uma pessoa intersexo. O sexo e o gênero são duas esferas completamente independentes e autônomas da nossa sexualidade. E por último é que esta pessoa, seja ela intersexo,
ou do sexo masculino, ou do sexo feminino, e que desenvolveu no sentido de que se configurou, o que já se nasce com, mas se configurou naquele momento o seu gênero, então é uma pessoa do gênero masculino, do gênero feminino, é intergênero, e se houver a correspondência de gênero e sexo, é uma pessoa cisgênero, se não houver, é uma pessoa transgênero, e posteriormente esta pessoa vai saber de quem ela gosta. Qual é a sua orientação sexual? E aí que entra a questão, então ela saberá se será heterossexual, se será gay, lésbica ou pansexual, que também foi a primeira pergunta, ou segunda, já não me lembro, que eu respondi no programa de hoje. Então, nada é mais estapafúrdio do que uma revista, não é? Sei lá, que falava que, em que os gays tiveram que dizer, os gays e as pessoas lésbicas, ou seja, as pessoas homossexuais, tiveram que dizer, não somos hermafroditas, né? O nível da revista deve ser assim um pouquinho questionável. Pronto. Mas claro, não tem nada mais estapafúrdio do que confundir isso. Agora, quando se trata de uma revista, é que eu aqui estou fazendo uma certa crítica, mas também não sei nem se trata exatamente disso, né? Não pode ser que a revista esteja só esclarecendo como eu estou agora aqui esclarecendo. E não se ter o conhecimento também não é nenhuma situação condenável. O condenável é se manter no desconhecimento. Isso que é o condenável. Então, pronto. Para encerrar, gays e lésbicas falaram esta frase. Não somos hermafroditas. Óbvio, né? Primeiro que não se usa a palavra hermafrodita. Então seria dizer não somos intersexo, não é? Uma pessoa, eu sou gay, eu não sou intersexo, né? Eu sou uma pessoa do sexo masculino, poderia ter sido intersexo, poderia ter sido sexo feminino. Sou uma pessoa do sexo masculino, né? As minhas configurações fisiológicas são do sexo masculino, portanto eu não sou uma outra possibilidade intersexo ou sexo feminino. Na devida época da minha vida, eu lá brincando com as menininhas, minha priminha, me lembro muito bem, eu percebi que ela tinha uma coisinha diferente de mim e eu me dei conta que eu era menino e ela era menina, ou seja, ali se configurou o meu gênero. E vejam bem que eu fazia isso e as pessoas, as crianças, essa é uma das formas de fazê-lo, de compreender a sua sexualidade, é no que é diferente. Então, menino, menina, a criança começa a perceber que tem alguma coisinha diferente. E as pessoas acham que isso já é a atração sexual. Tolice. Isso é pura tolice, puro mito, desconhecimento. Eu descobri que era menino porque eu via a diferença com meninas, não é? E brincava com as meninas naquela idadezinha, corria atrás das meninas, puxava a fraldinha não, porque já não usava fralda naquela época, mas pronto, naquela idade, já com 4 anos, já não se usa mais fraldas. Mas puxava a sainha e não sei o que, e queria... Pronto, eu estava ali fazendo o quê? Descobrindo qual era o meu gênero. E o meu gênero era gênero masculino. Então eu me tornei uma pessoa cisgênero, me tornei. As palavras nunca traduzem as coisas corretamente. Ou seja, vi que se estava configurando, claro, isso inconscientemente, hoje que eu analiso e vejo, né? Vi que, então, eu era um menino. Pronto, eu era um menino e havia as meninas. Se eu tivesse me dado conta, né, ali, porque é o que sempre acontece, se a minha configuração de gênero tivesse sido feminina, eu teria imediatamente percebido que teria alguma coisa, entre aspas, errada comigo. Porque se eu sou uma menina, por que ela é diferente de mim? Se eu sou menina também. É assim que acontece nessa idade. Se eu me dou conta que sou menina, eu vou começar a me comportar como tal. Se a família não tem esse esclarecimento, vai começar os processos de repressão de um comportamento não adequado, né, para o sexo, como é o que acontece sempre nas famílias. Comporta-te como menino, isso não é coisa de menina, tá certo? Mas isso não aconteceu, porque casualmente o meu gênero se configurou na mesma linha do meu sexo, ou seja, eu sou do sexo masculino e do gênero masculino.
sou um homem cisgênero. Só algum tempo depois é que então sim eu fui na continuidade das brincadeiras, tá certo? Eu fui perceber que, mas não é das meninas que eu gosto. Não me agradam as meninas. Eu começo a perceber que os meninos são muito mais interessantes do que as meninas. Ainda que eu tenha descoberto que era menino na diferença das brincadeiras com meninas, com a minha priminha, com a minha vizinhazinha, tá certo? Que foram essas pessoas com quem eu brinquei para saber o que eu era. Se eu era menino ou menina. É assim que acontece. Tá certo? Só depois é que eu fui me dar conta, no devido momento, que a minha orientação sexual não era para meninas, tá certo? Era para meninos. Ou seja, então, eu sou um homem, sexo masculino, cisgênero, homossexual, gay. Porque minha orientação sexual é para pessoas do mesmo sexo. Então, isso se dá em 3 etapas diferentes da nossa vida, tá certo? Então pronto, expliquei isso de novo, eu sempre repito muitas vezes essa questão dessas 3 esferas, dessas 3 etapas da nossa formação, né, da formação da nossa sexualidade, da configuração dela, para justamente eliminar essas confusões, tá certo? Então, assim é que as coisas acontecem. Então é óbvio, não é, que não se trata... não tem relação nenhuma, né, a intersexualidade com a orientação sexual, tá certo? Então pronto, espero que tenha esclarecido isso. Eu sempre fico com dúvidas se realmente eu esclareci bem. Então, por que aqui as pessoas gays e lésbicas nesta revista diziam que não somos hermafroditas? Mas é a coisa mais, né, estapafúrdia, né? No caso, confundir essas duas coisas. Vejam bem, eu estou dizendo estapafúrdio no sentido de se tratar de uma revista ou qualquer coisa assim, talvez as coisas ali não estivessem muito claras. Outra coisa é o que as pessoas fazem aqui comigo, que perguntarem, né, por que e como as coisas são, tá certo? Então, é nesse sentido, está esclarecido, já que a revista não o fez. Tá certo? Então, pronto. Vitor, muito obrigado pela pergunta, pelo carinho e pela confiança, tá certo? E pronto, fica à vontade de voltar a perguntar e de nos mantermos em contato. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço.